Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Bom, faz um tempo que eu tô devendo esse vídeo pra vocês, porque vocês me pedem, me perguntam isso há tanto tempo, só que eu me sinto meio babaca e fazendo ego trip quando eu vou falar sobre mim, sobre a minha vida pessoal, mas já que vocês me perguntaram sobre isso, eu vou falar. É sobre os meus hábitos de leitura. E é interessante falar sobre isso agora porque é um período onde eu tenho lido muito pouco, tenho tido muito pouco tempo para ler e gostaria de estar lendo muito mais, só que às vezes não sobra tempo, né? Mas enfim, a questão é que eu comecei a ler muito cedo. Eu aprendi a ler por volta dos 4 ou 5 anos de idade, eu já tinha um bom domínio de leitura nessa idade. Para quem não sabe, a minha mãe é professora de português e inglês, já há muito tempo. Atualmente ela é contadora de histórias e tal. Mas enfim, minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente inquieta em termos de aprendizado, sempre teve uma mente muito inquieta. E eu herdei isso dela. Então desde criança eu queria saber das coisas, eu precisava saber. Para mim era fundamental saber coisas, aprender coisas novas. E a leitura foi uma curiosidade que surgiu porque eu gostava da ideia de juntar uma letra com a outra e formar uma palavra, juntar uma sílaba com a outra e formar uma palavra. E o primeiro livro que eu li na minha vida, um livro mesmo, de verdade, foi Moby Dick. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos de idade. É um livro bastante volumoso, bem grosso para quem conhece a obra, né? É um livro grande. Não é um livro muito fácil para crianças lerem, mas eu me apaixonei pela história, eu achava a capa do livro foda pra caralho, minha mãe tinha. Na capa tinha aquela baleia gigantesca, assim, o barquinho na frente e o cara com arpão e tal, eu achava do caralho, quero ler esse livro. E com essa leitura também começou o meu interesse por coisas de pirata, por mais que o livro não tenha necessariamente a ver com piratas, mas essa coisa do mar, as coisas náuticas, meu tesão por isso começou a surgir ali, né? Mas basicamente o primeiro livro que eu li na vida, livro sem figurinhas, apesar que eu nunca fui de livros de figurinhas, pra falar a real pra vocês, foi Moby Dick. Mas voltando um pouquinho na minha história de vida, eu lembro que quando eu era bem pequeno, tinha, sei lá, uns 3 ou 4 anos de idade, a minha mãe comprou uma coleção de livros de historinhas clássicas infantis. Tinha lá Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Pedro e o Lobo, essa porra toda. E eram uns livros bonitos, assim, bem coloridos e tal, e a minha mãe lia pra mim esses livros na noite pra eu dormir. E eu achava do caralho, assim, tipo, e a minha mãe, ela sempre teve muito talento pra contar história, né? Então ela contava, ela interpretava os personagens, era um tesão. E ela ia falando e tal, eu ia curtindo, e às vezes eu pedia pra ela repetir a mesma história várias vezes, e às vezes quando ela tentava encurtar a história, ela não conseguia me engambelar, né? Eu falava assim, pera aí, mas essa história não é assim não, mãe, é diferente, é outra parada, né? Então, muito desse meu tesão pela leitura também acabou vindo daí. De eu gostar de ler histórias, de eu gostar de saber histórias. Eu sempre fui um cara que gostou de ouvir histórias e contar histórias também. Então, quando eu tinha lá por uns 12 ou 13 anos de idade, eu comecei a escrever também. Eu escrevia historinhas curtas, contos, mas quando eu tinha uns 13 ou 14 anos de idade foi que eu me apaixonei pela crônica, que não é muito diferente do que eu já faço nos vídeos, né? São crônicas. Muitas pessoas assistem os Divagando e Andando e falam, Eric, mas pô, isso é uma poesia, você está recitando poesia. E não é necessariamente poesia. Muitas daquelas histórias, muitas daquelas coisas que eu falo no Divagando e Andando são crônicas curtas, né? Enfim, existe uma diferença entre a prosa, a poesia, a crônica. Quem estuda de forma mais aprofundada a nossa língua sabe do que eu estou falando, né? Mas o meu canal, hoje em dia eu consigo definir ele como um ambiente onde eu acho que a minha principal ferramenta de expressão dos meus vídeos é a crônica, né? É o fato de eu falar de uma questão cotidiana e expor a minha opinião, a minha visão acerca disso não deixa de ser crônica, né? De certa forma. E para escrever eu também não fujo muito disso. Às vezes eu busco muita inspiração na poesia, mas não porque eu curto a poesia. Isso é uma coisa engraçada, as pessoas falam que eu faço alguns vídeos que são muito poéticos, tem uma pegada mais poética, né, ou que tem uma forma de expressão mais poética, mas eu não sou um consumidor de poesia, isso que é mais interessante, né? Eu conheço muitos poetas, gosto de alguns, mas eu não sou um consumidor de poesia, né? O que eu gosto de verdade, para falar a real para vocês, é de ter um conhecimento aprofundado acerca do nosso vernáculo. Falei bonito agora, né? Eu gosto de ter um vocabulário extenso, né? Um vocabulário bastante abrangente, né? E eu devo isso também à minha querida mamãe, Dona Carmen, porque quando eu tinha alguma dúvida acerca de alguma coisa, ela me jogava na mão um dicionário. Ela me ensinou como é que usava um dicionário quando eu era muito pequeno e falou, filho, quando você quiser saber o significado de uma palavra, você vem nesse livro aqui,
procura assim, assim, ela me mostrou como é que funcionava um dicionário. Cara, foi como se tipo, pá, minha mente explodiu. Falei, caralho, agora eu sou um cara foda, vou saber tudo. Então eu li o dicionário. Quando eu não tinha um livro novo pra ler, ou quando eu tava com preguiça de ler alguma coisa maior, eu ficava fuçando no dicionário, eu descobria palavras novas, às vezes eu pegava a letra A, tal palavra e tal. Então eu ouvia alguma palavra e procurava no dicionário e eu queria entender o significado, eu achava isso um tesão, assim. Foi um hobby meu que durou muitos anos, acho que desde os meus 8, 9 anos de idade até uns 17, 18 anos eu tinha essa pira de ficar fuçando no dicionário, né? E depois eu aprendi a pesquisar. Minha mamãe também me ensinou como é que funcionava a pesquisa, como é que aprende. A minha mãe, é interessante, eu tô falando muito dela nesse vídeo, mas não tem como eu não falar dela, porque Dona Carmen foi uma pessoa que me trouxe uma prerrogativa muito importante. Ela costumava dizer pra mim quando criança o seguinte: eu não quero te ensinar, eu quero te ensinar a aprender. A intenção dela era me ensinar como eu poderia aprender. A preocupação dela não era me ensinar coisas de forma mastigada, mas ela queria me despertar a vontade de aprender. Ela queria que eu despertasse em mim as ferramentas, ela queria me ensinar as ferramentas que a gente usa para o aprendizado. E a pesquisa foi uma delas, né? Ela me ensinou a pesquisar quando a gente ia na biblioteca. Ela falou, cara, você vem aqui, na época eram fichinhas, né, que a gente olhava, quem é mais velhinho aí, mais das antigas deve lembrar disso, que você ia na biblioteca, puxava as gavetinhas e procurava pelas fichas, né, o assunto que você estava buscando, né, e pá, ele dizia para você em qual prateleira estava e tudo mais. E o mesmo em relação às enciclopédias, que ela mostrou como é que funcionava. Então eu me tornei uma criança, eu fui uma criança que pesquisou muito e que estudou muito de forma independente. Eu não tinha assim, eu tinha um estudo informal dentro da minha casa que ele era muito relevante e muito grande para mim. E assim foi, durante muitos e muitos anos, até eu me tornar bem mais velho. Inclusive até hoje eu tenho essa coisa de ser um pouco autodidata em uma série de coisas. A galera às vezes me pergunta, Eric, como é que você aprendeu isso? Como é que você aprendeu aquilo? E tem muitas coisas que eu aprendi sozinho, né? Aprender sozinho a gente não aprende necessariamente sozinho, né? Eu acho que é muita prepotência dizer que você aprendeu sozinho. Mas você aprende quando busca informação, quando busca pessoas que podem te falar sobre o que você está interessado em saber, quando você busca ler acerca de um assunto, quando você busca teoria e prática de determinadas coisas, né? No meu caso, em relação ao canto, que é uma coisa que eu li muito a respeito, eu pratiquei muito. Em relação ao inglês, eu vou fazer um vídeo sobre isso, vocês perguntaram também. Vou tentar escoar os assuntos que vocês têm sugerido, né? Muita gente pergunta como é que aprende inglês, o que dicas você tem pra dar e tudo mais. E o inglês eu aprendi também por causa da minha mãe. Enfim, não vou entrar no assunto, senão eu não paro de falar nunca mais, mas também aprendi muito por causa dela. Vou fazer um vídeo falando sobre essas dicas que vocês podem usar, que é bem bacana, assim, é bem interessante. E basicamente é isso, gente. A minha leitura, minha paixão pelas palavras, ele vai além só da leitura. É a escrita, é a leitura, é a interpretação, é a criação de um texto, é a montagem de um texto. Eu acho isso uma coisa fenomenal, sabe? Muitos dos vídeos que eu faço que tem essa verve que vocês falam que é mais poética, eu devo isso ao vocabulário que eu acabei adquirindo ao longo dos anos, né, ao vocabulário e ao hábito da leitura. Eu gosto de compor coisas que soem agradáveis ao ouvido das pessoas quando faladas, mas que também sejam inteligíveis. Existe muita coisa de poesia que se torna um pouco inteligível por ter um vocabulário muito rebuscado ou por ter uma métrica muito diferenciada ou por ter um contexto. Enfim, eu busco trazer muitas vezes nas coisas que eu digo uma certa ornamentação, né? Tentar embelezar um pouco um texto que eu estou escrevendo ou que eu estou falando. Até durante o falar, o ato de falar, eu tenho essa coisa de procurar encontrar palavras que funcionem melhor e que tenham um efeito melhor para vocês, entendeu? Então acho que é isso, gente, que eu tinha para falar sobre a leitura, né? Farei um vídeo em breve dando recomendações de livros para vocês lerem. Eu ando bem em falta em relação a esses vídeos, vocês têm pedido bastante. Mas é isso, gente. A minha história com a leitura, com as palavras, é essa. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. E se quiserem me seguir nas redes sociais, está tudo aqui embaixo. Tem o Instagram, Facebook, Twitter, ESC-FM. Eu sempre esqueço de colocar o link do ESC-FM aqui embaixo. Eu vou colocar nos vídeos de forma que fique automático aí. E um grande abraço para vocês, gente. Até o próximo. Falou!